A paz do Senhor para todos, que a bênção do Senhor esteja com cada um de vocês que estão neste momento acompanhando o programa Esboço de EBD. O objetivo é fornecer subsídios e auxílios tanto a professores como a coordenadores e superintendentes e até mesmo a pastores que amam e executam a escola bíblica dominical. Neste momento, estamos aqui com os nossos queridos e amados irmãos obreiros do Senhor, cujos nomes estarão aparecendo aí à medida que eles forem participando, para comentarmos a lição de número 2 do segundo trimestre de Jovens e Adultos CPAD, cujo título é O Propósito dos Dons Espirituais. O textuário da lição diz assim: também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja, e está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. A verdade prática diz: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A leitura bíblica em classe está em 2 Coríntios capítulo 12, versículos de 8 a 11, e também 1 Coríntios capítulo 13, versículos 1 e 2, que diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tinha. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. O objetivo geral da lição é mostrar que os dons não são para elitizar o crente, mas edificá-lo. Meus queridos obreiros, vocês estão bem? Estamos todos bem? Bem. Vamos então fazer a obra do Senhor, ajudando aos professores, né? A primeira dica que eu dou a cada um dos professores é que, mesmo estando neste período de pandemia, não perca o ânimo. Continue a orar pelos seus alunos, continue a utilizar as ferramentas que Deus tem dado, como o WhatsApp, para fazer uma oração por eles. E uma coisa interessante, presbítero Cleovano, é que o professor, ele pode também compartilhar os links dos estudos bíblicos que estão sendo dados pela Assembleia de Deus, né, aqui em Capelinha, para que o aluno também esteja ligado. Uma coisa importante, Diácono Melk, é que a leitura diária, ela é um meio, também, Diácono Watson, um meio de o aluno ficar ligado na lição, ficar preocupado com o que vem no domingo. Então, o aluno que observa a leitura dia a dia, ele já vai mastigando e pouco a pouco vai sendo alimentado também com a palavra de Deus, para que no domingo, quando ele chega já preparado para ouvir a palavra e tudo fica mais fácil. Mas vamos então para o primeiro tópico da lição. Os dons não são para elitizar o crente. O ponto 1 fala sobre a igreja coríntia. Presbítero Cleovano, o que o senhor tem a nos dizer sobre a igreja em Corinto? Muito bem. A paz do Senhor para todos. É um prazer estar aqui com vocês. E uma bela iniciativa aqui, que nós estamos partindo agora deste ponto, né? E disponibilizando esse trabalho, esse pequeno manual, né? Para os professores. A igreja em Corinto, ela estava situada numa cidade que era a principal cidade comercial de Roma, né? Do Império Romano.
E era uma cidade rica e, consequentemente, essa riqueza, essa suntuosidade influenciava a igreja de alguma forma, né? Porque a igreja os crentes faziam parte da comunidade. Aceitaram a Jesus moradores de Corinto. Então, nesse ponto, a cidade de Corinto, uma cidade rica, né? E a igreja tinha também o seu benefício por estar situada numa igreja rica. É importante, pastor Provaldo, a gente observar isso, e falando agora com os professores, que na realidade o comentarista, ele dá uma contextualizada na sua lição, uma vez que o tema é igreja, mas ele traz o leitor para onde a igreja está. Então o professor ele precisa também fazer essa contextualização na sua própria igreja. Quando o professor, na capelinha, ele vai falar de dons espirituais, ele tem que contextualizar com o que está acontecendo aqui. Corinto é um espelho, um exemplo, né? Mas a igreja em capelinha, a igreja DEC, ela tem também a necessidade de buscar os dons espirituais. Onde está situada a igreja da capelinha? Isso não é uma dica, né, para o professor de que ele precisa também introduzir o seu estudo com uma contextualização. E aquela igreja ela situava numa cidade rica e, interessante, era uma igreja também rica em termos espirituais, porque Paulo disse que eles tinham todos os dons. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, exatamente. Ele diz que nenhum dom lhes falta. É muito importante isso, porque quando lá nas cartas aos anjos da igreja, ao anjo da igreja, né, nas revelações do Apocalipse, então o Senhor diz ao anjo da igreja que está, né, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, em Sardes. Então a localização, o meio, as influências socioculturais são muito importantes. Então, nesse caso, presbítero Giovanni, se uma igreja ela não tem quase dom nenhum ou não está utilizando, então aqui ela não vai tanto sofrer esse problema da igreja de Corinto. É verdade. O que ela tem, o pastor que está dirigindo, tem que incentivar primeiro para que busque. Do contrário, ele estará o quê? Fazendo a autópsia de um cadáver, né? E não podando uma criança viva. Então, isso é muito importante. O primeiro objetivo geral da lição 1 foi afirmar a atualidade dos dons. Então, é uma ação afirmativa. Nós devemos incentivar, né? E Paulo ele não desincentivou. Ele disse, procurai, em 1 Coríntios capítulo 14, né? Procurai com zelo os melhores dons. Acrescentando aqui, pastor Giovanni, independente do local em que está a igreja, se ela está numa cidade rica ou numa cidade pobre, se está no interior ou na capital, ela vai precisar buscar os dons, porque isso depende da sobrevivência da igreja. A igreja precisa dos dons espirituais, né, para que ela sobreviva ao longo do tempo. E se a igreja hoje sobreviveu, né, é porque os dons agiram ou agem no corpo da igreja para que ela esteja sobrevivendo. É importante isso aqui, viu? Diácono Melker, deixa eu fazer uma antecipação aqui da sua fala, mas eu sei que estamos ligados, concatenados com todo o corpo da lição. Mas o ponto 2, ele fala que Corinto era uma igreja de muitos dons, mas carnal. O apóstolo inclusive disse, eu não pude falar como espirituais. Eu falei a vocês, criei vocês com leite, porque ainda não podia suportar a comida mais forte. E ainda não podeis. Quer dizer, vamos dizer, no início eles ainda não tinham dons, não tinham ainda buscado os dons, e era uma igreja com pouco ou com nenhum dom. Mas mesmo agora que vocês abundam em dons, mesmo assim não mudaram a cabeça de vocês. Mesmo com todos os dons,
o comportamento de vocês ainda de uma igreja carnal. Como é que se explica isso? Bem, pastor, muito bem observado pelo senhor. E é muito interessante que nós possamos perceber e que o professor, quando for também enfatizar esse segundo subtópico do primeiro tópico, ele se prenda ao seguinte: percebam que aqui se trata de uma igreja de muitos dons, mas também carnal. Mas o que é dom? Uma dádiva de Deus. Vamos encontrar no seu original diversas traduções para essa palavra. Mas o principal é dádiva, presente, algo divino ao homem, algo que vem sem que o homem mereça, de graça, um presente de Deus. Essa igreja, ela tinha todos os dons, segundo o próprio apóstolo Paulo. Mas também o mesmo apóstolo Paulo, que afirma que essa igreja tinha todos os dons, também vai enfatizar em 1 Coríntios capítulo 3, dos versos de 1 a 3, que essa mesma igreja, ela também agia como menino. O apóstolo Paulo chega a afirmar que ele lembra de quando ele ainda dava leite. Mas por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque ele mesmo foi o fundador dessa igreja por volta de 50 anos depois de Cristo, ou melhor, da era cristã. E 5 anos depois é quando ele escreve essa carta, por volta de 55 anos da nossa era cristã. O apóstolo Paulo, ele escreve a um povo que ele conhecia, não somente por ter sido pastor dessa igreja, mas também por ter conhecido a cultura do povo da época e dessa cidade tão importante. Ele sabia que essa cidade era idólatra, tinha uma influência incrível naquela comunidade e que a igreja poderia sofrer, sim, algumas influências do pensamento e da cultura da época. Mas eu quero enfatizar aqui para o professor, de modo que ele enfatize também para os seus alunos, que essa igreja era uma igreja que tinha toda essa dádiva de Deus, de todos esses dons, mas pecava em algo. Sabia que o dom vinha de Deus, no entanto, esqueceu-se de observar o propósito do dom. O dom, quando Deus dá, e para essa igreja em específico, Deus deu para que ela viesse a ter um preparo melhor e viesse a se santificar. O dom, quando Deus dá, é um presente realmente, mas existe um propósito. Muitos erram e entram em equívocos e ocorrem em erros. E nesse caso a igreja errava, e o apóstolo Paulo afirma que eles viviam como carnais, viviam em carnalidade, porque o apóstolo Paulo não observou neles um desenvolvimento espiritual que deveria ter ocorrido desde o primeiro momento em que ele foi pastor fundador dessa igreja, há 5 anos depois, quando ele vem a escrever essa carta. Ele chega a dizer: olha, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, no presente. Pois havendo entre vós invejas, os motivos, invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então, o que caracterizava essa igreja de Coríntios, mesmo tendo todos os dons, como a igreja carnal, era justamente por conta desses pecados: inveja, imoralidade sexual e dissensões. Certo. Diácono Watson, ponto 3, ele é interessantíssimo, porque diz que dom não é sinal de superioridade espiritual. Isso parece ser uma crítica que temos recebido nós pentecostais, né? De nos acharmos um pouco acima da média, né? Por termos os dons espirituais. Mas, por outro lado, o fato de crermos nos dons espirituais, buscarmos os dons espirituais, em que isso melhora ou piora a gente? O que isso incentiva, ou devemos incentivar, ou devemos deixar passar batido a busca dos dons, já que isso não é sinal de nenhuma superioridade? É uma pergunta muito interessante. Eu quero saudar também a todos com a paz do Senhor Jesus. É uma pergunta muito interessante, porque há realmente uma visão e um preconceito acerca de que nós nos tornemos ou nos achamos superior aos outros acerca dos dons. Mas o dom nós acreditamos como uma edificação, como um reforço espiritual para suportar as batalhas, né? Quando Jesus ele outorga ali os dons ali no livro de Atos, dos Atos dos Apóstolos,
nós vamos ver qual era a finalidade daqueles dons, né? Fortalecer, capacitar os discípulos a pregoar as boas novas do Evangelho e alcançar outras pessoas. É certo que o dom em si ele não vai nos tornar super-heróis, porque na verdade a capacidade ela não vem de nós, ela vem de Deus, ela é puramente de Deus. Mas o dom ele vem para revestir o crente, que é o que nós professamos, é aquilo que nós cremos, e capacitar o crente para enfrentar essas dinâmicas sendo direcionados pelo próprio Espírito. Certo. Uma coisa, e aí nós já estamos entrando um pouco no propósito dos dons, presbítero Galvão, é que o dom, ele não vem apenas para a alegria própria, não vem apenas para o benefício próprio, mas ele vem, sobretudo, principalmente, né, para o benefício da igreja e também para o benefício externo, ou seja, para o benefício da comunidade. E é isso que nós vamos ver aqui. Eu queria, pois não, assim, no tópico 1, a gente olhar e observar o seguinte: devemos buscar os dons espirituais, né? Todo o tempo nós devemos buscar. Mas essa busca é enquanto estamos buscando a santificação. Então eu não vou ter um tempo para me santificar e um outro tempo, a partir do momento que eu estiver santificado, buscar os dons espirituais. A santificação me aproxima de Deus, me faz enxergar a necessidade da igreja, buscar os dons. Enquanto eu estou buscando, ou enquanto eu estou me santificando, me separando, né, para o Senhor de Deus, eu estou buscando o dom. Quando eu recebo o dom, eu estou digamos assim, num nível em que é interessante que a gente não é uma promoção quando você recebe o dom, né? E aqui o pastor Teovaldo, lá em Lucas, em Mateus 11, Jesus falando de como João era grande, né? Ele disse: não apareceu ninguém maior do que João, mas o menor no reino dos céus é maior do que João. Mas João tinha algum dom espiritual, né? Para ele fazer o que ele fazia, tinha. Mas essa relação de que quanto mais dom, mais santo, já cai por terra, né? E fechando aqui essa parte, o que eu vejo, qual o motivo principal que os crentes em Coríntios, mesmo com os dons, ainda tinham obras da carne? A Bíblia diz que nós devemos buscar ao Senhor todo o tempo, né? E ele diz lá em Coríntios 10:12, cuidado, aquele que está de pé. Interessante essa palavra, de pé, porque eu posso ver o seguinte: o Adson tem um dom espiritual, então, na minha visão, ele está de pé. Mas cuidado, você que está de pé, para que não caia. Porque, 1 Pedro 5:8, o diabo está em derredor, procurando a quem tragar. E ele procura também aquele que tem o dom. É qualquer um. Ele está em derredor, né? E a gente, fechando essa parte do dom, que não é sinal de superioridade, Jesus fala em Mateus 7:23, que naquele grande dia, muitos vão dizer: eu tinha dom de curar, falar em língua, e Jesus vai dizer: eu nunca vi você, não sei nem quem você é, né? Então, essa relação de espiritualidade, ela é todo o tempo. O dom que eu tenho que buscar, Paulo ensinou assim, ele vai ser como ornamento à minha vida espiritual. Certo. Então, ok, dados os sermões e os pormenores, vamos então ao ponto do tópico 2, na verdade. Edificando a si mesmo e aos outros. Isso, desde já, fazendo uma introdução do tópico, meu querido diácono Melk, não podemos edificar apenas os outros. Com certeza, meu pastor. É importante aqui nós entendermos que os dons são dados. Muitos de nós somos detentores desses dons. Alguns, é verdade, que já têm conhecimento do dom que têm. Outros, talvez até por nunca ter posto em prática, não o conhecem ainda. Mas a verdade é que o dom, estando em nós temos que praticá-lo. Mas aqui, em específico, e falando sobre edificação própria em Deus, o apóstolo Paulo deixa claro que não apenas nós precisamos ter esses dons em nós, colocarmos em prática,
para edificar ao nosso irmão, para edificar a outros. Mas primeiro, se eu entendo que eu tenho dom, e o dom de Deus é para edificação, ele tem que começar primeiro em mim. É importante, irmãos, que nós entendamos, o professor, é importante que ele enfatize na sua classe, durante a aula, que o detentor do dom, o crente que nós vamos ver mais para frente, que é chamado até mesmo de dispenseiro, né? Aquele que guarda, ele não guarda apenas para que esse dom seja utilizado em alguém, porque infelizmente, socialmente, no nosso próprio meio, nós pensamos que se Deus me deu um dom de profecia, a profecia que eu vou dar é para o outro. Se Deus me deu um dom de línguas, eu tenho que falar em línguas ou em variedade de línguas e alguém vai interpretar, porque se Deus me deu é para edificar o outro. Mas precisamos entender de que quando nós falamos em línguas, fazemos uso desse dom que Deus nos deu, é porque nós também precisamos ser edificados. Daqui eu faço uma pergunta aos irmãos. Quanto tempo tem que eu não entro em meu quarto, não tranco a porta, não falo em variedades de línguas e assim sou edificado por Deus? Quanto tempo tem que eu não guardo, não separo um momento de devocional a Deus, particular, próprio, meu, eu e Deus? Quanto tempo tem que eu não sou edificado primeiro para depois edificar o meu irmão? É justamente sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar aqui, ó, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 4. Ele vai deixar claro que é importante edificar o próximo, sim, mas a edificação própria também é de extrema importância e é onde tudo começa. Perceba, o que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Em outras palavras, ele está dizendo, se você quer profetizar, é um dom de Deus, você pode profetizar, mas entenda que a profecia ela é pública e serve para o coletivo, mesmo que também sirva para o individual. Mas é importante que nós tenhamos um momento para a nossa própria edificação. Então, professores, que nós venhamos, durante a aula, enfatizar bastante isso. Não que venhamos a ser egoístas ou egocêntricos, mas entendermos que nós também precisamos, né, estar alimentados para depois, então, estar em condições de alimentar o próximo. Isso é importante, caro Diácono Watson, porque muitas vezes nós vemos os dons como ferramentas para edificarmos a igreja, e é também. Mas me parece que aquele que tem um dom, ele vai ser provado em público. É isso que a Bíblia diz, que enquanto um estiver profetizando, os outros julguem. Imagine você ser escrutinado por uma multidão de pessoas e você é um só. Isso cria uma pressão mental muito grande, e se não estivermos realmente edificados, nós vemos muitas pessoas que têm, a gente sabe que tem um dom de profecia, ou querendo ir além do que Deus deu, ou com medo de falar, porque vai ser realmente um objeto de sanção perante os outros. Então, Jesus Cristo, antes de escolher o seu colegiado apostólico, ele passou a noite inteira orando, sabendo que precisava de sabedoria. Ele estava edificando a sua relação com Deus primeiro, para depois edificar as outras pessoas, não é verdade? Então, isso não quer dizer que edificando a você, você vai ser um super-homem, não tem nada a ver com isso. É ao contrário, você está reconhecendo que é incapaz de exercer aquilo que o dom vem te dar e que precisa da ajuda divina. Aí depois que somos edificados a nós mesmos, na nossa relação com Deus, então podemos, agora, como disse o apóstolo, abundar em dons, quer dizer, podemos ajudar outras pessoas. O apóstolo mesmo diz, ele diz, eu me esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser aprovado. Então eu quero ser aprovado. Mas aí, Diácono Watson, precisamos também partir para o próximo passo, que é edificar aos outros. A língua estranha, por natureza, edifica a nós, né? É a nossa relação com Deus. Mas
Os demais dons, quase todos, eles são para edificação dos outros. É o ponto, o subtópico 2, né? Do tópico 2. Então, como você vê essa questão de edificar os outros, construir os outros? É bom colocar esse ponto, porque o primeiro apóstolo Paulo ele não é contra a edificação pessoal. Ele não se contrapõe, ele não diz que não devemos buscar, como já foi deixado aqui bem claro com o nosso pastor. Entretanto, aqui a gente já começa a responder a pergunta, que eu vou colocar o título da lição como uma pergunta, que é o propósito dos dons espirituais. E como o Melvin já citou em 1 Coríntios 14, edificação, né? E aquele que vai edificar aos outros, como já foi dito até aqui agora mesmo pelo diácono Melvin, ele tem que edificar primeiro a si mesmo. Ele tem que ter algo. A gente não vai transbordar aquilo que nós não temos, eu não vou transmitir aquilo que eu não possuo. Eu não vou conduzir um fio, ele conduz a eletricidade, não porque a eletricidade está nele, é porque a eletricidade passou por ele. Então ele está conduzindo. E aqui eu acho interessante a gente puxar os 2 capítulos antes, que fala sobre o propósito dos dons para aquilo que for útil. Eu gosto muito dessa passagem, 1 Coríntios 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. E aqui esse interessante, já vou grifar o cada um. Deus ele tem um dom específico, o Espírito Santo tem um dom para cada um. Né? Por isso que Paulo nos orienta a buscar os dons. E é claro que aqui fala de diversidade de dons e nem todos os dons estão aqui, nesse capítulo 12 e capítulo 14. Nós temos outros dons, outros talentos que a Bíblia menciona também. Os dons eles não se resumem a essa lista aqui, mas o dom é dado a cada um para aquilo que for útil. E quando eu encontro essa palavra útil, eu fui no dicionário da Bíblia da palavra-chave, ele diz algo interessante. Útil vem no sentido de reunir, ajuntar para alguém, no sentido de contribuir, sendo vantajoso, conveniente e lucrativo. Ora, o propósito do dom é vir o que? Contribuir, né? Sendo vantajoso e conveniente ao que? A mim e à comunidade, ao próximo como todo. É por isso que a edificação ela não termina só em mim mesmo. Ela termina, ela perpassa para o próximo. E o que eu acho interessante nisso é porque se você for observar no capítulo 12, o capítulo 12 fala dos dons, e o capítulo 14 fala dos dons, porém tem uma pausa. E que Paulo vai citar aqui, capítulo 1, ou capítulo 12, versículo 31, 1 Coríntios, diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E ele mostra o caminho do amor. Só o amor faz com que eu me importe com o outro, porque na verdade esse é o significado do amor, né? É se importar com o outro, né? Desejar o bem para o outro. Se nós pegarmos o dicionário português, vamos ver que amar significa desejar o bem de outra pessoa. E ele mostra o caminho do amor, porque só o amor vai fazer com que o quê? Eu querer edificar o outro. E esse amor que nos faz edificar o outro, ele não vem de nós. Ele vem daquele que é a fonte. E aí, continuando o caminho dos dons, ele diz: seguir o amor, né, a caridade, e procurar com zelo os dons espirituais. E aí ele disserta sobre a edificação, porque nós somos colocados como edifício, né, baseados em um perfeito alicerce e único alicerce, que é Cristo. Acho interessante a gente focar muito nisso, do propósito do dom. Ele vem para edificar a minha vida, né, e através do amor que eu recebo de Deus, edificar a vida do outro, me importar com o outro. E aí eu vou conseguir exercer uma compaixão, uma misericórdia, uma empatia, né? Eu vou querer o bem de outro, que possa ser que seja o que estivesse faltando naquela comunidade. O amor ao próximo, o amor pelo bem do outro. É isso aí. O ponto 3 é interessante, e ele vai enfatizar aí o valor do dom de profecia, de uma maneira que pouco se tem usado aqui, né? O valor do dom de profecia para o não crente, né? Mas quem faz visitas e quem convive, aí eu tenho que fazer a defesa do pentecostal, não tem jeito. Faço algumas visitas com alguém que é pentecostal e tá ali, aquela mulher, aquele homem, na simplicidade, canta um hino e tal.
De repente, estou com uma pessoa não crente na casa que eu vou visitar, e Deus usa alguém com dom de profecia, olha para a pessoa e diz: eu estou vendo que lá no seu trabalho você está sendo isso e aquilo outro e tal, dá detalhes, e a pessoa aí se quebranta. Quer dizer, a pessoa, porque ela chora, porque ela sente que é Deus quem está falando, de que de outra maneira não poderia alguém saber o detalhe. E aqui, já não estou falando daquele chute, né, que alguém diz: você está chorando no quarto. Acho que quase todo mundo chora no quarto, né? Eu vi você cantando no banheiro. Professor a genérica, e alguém cola. Mas não, mas a verdadeira profecia, ela alcança um nível que só Deus pode alcançar no coração do homem. E é esse ponto 3, o subtópico 3, que Paulo fala. Está em Romanos capítulo 14, versículo 24. Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Ó, o 25. Os segredos do seu coração ficarão manifestos. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Isso nós temos observado. Isso é uma realidade. Foi e ainda é. Quando a profecia revela, manifesta o que está no coração de alguém, então a pessoa, ela se quebranta, ela se prostra, confessando: realmente Deus está aqui. Eu vim aqui para fazer uma besteira, estava aqui para tirar minha própria vida, estava aqui para isso, mas Deus me falou e agora eu quero me converter. Então, isso é muito importante. Vamos então... Posso acrescentar só Vá. um minuto? O professor vai estar falando para pessoas que estão buscando o dom, né? Obviamente, todo crente deveria buscar, né? E Paulo aqui, o pastor leu 1 Coríntios 14, 24, no 23, ele fala de uma situação específica que estava acontecendo na igreja de Corinto, né? Porque ele fala: se pois todos a igreja se congregar no lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Na realidade, aquela situação é o seguinte: todo mundo falando de língua, Paulo disse: ninguém vai entender se vier visitar vocês, né? Então, na realidade, aqui há uma situação em que deve haver o equilíbrio, né? Se o culto está aberto a pessoas que vêm de outras partes, inclusive quem não é crente, douto, não tem o conhecimento, em algum momento esse culto tem que ser também revelado, né? Aberto para aquela pessoa que está visitando. E o ponto que eu queria só chamar a atenção, pastor, é que aqui Paulo está falando de uma congregação. E na realidade, no século 21, a congregação é o YouTube, né? Porque qualquer pessoa que tem o link pode acessar. Então, o profeta que tem o dom de profecia também, mas aquele que tem o dom, ele tem que buscar exatamente esse equilíbrio de que ele pode estar falando para pessoas que não têm nenhum conhecimento sobre um dom espiritual, sobre a ação do Espírito Santo, que haja uma manifestação, mas isso tem que ser também explicado ou direcionado a atender também aquele que não tem nenhum conhecimento, né? Então é isso. Pronto, então vamos lá ao tópico 3. Diácono Watson. O amor, ele é essencial para tudo quanto formos ou fizermos na casa de Deus. No chamado cristianismo, o amor é a essência. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13. Para a execução, o uso dos dons, o amor também é. Eu acho que para mim a lição principal é essa que Paulo está dizendo. Não é que para executar os dons precisa de amor, não. Para tudo precisa de amor. Mas o que estava acontecendo aqui com os coríntios? Vocês estão usando os dons, tá bom, tá ótimo, continue. Mas está faltando uma coisa. Está faltando o dom excelente, ou mais excelente, que é o amor. Está faltando o amor. Ele é superior, né? É superior e permeia tudo. O amor tem que estar no dom de profecia, tem que estar no dom de socorro, tem que estar no dom de diaconia, digamos assim, tem que estar no serviço, tem que estar em tudo.
E é isso que me parece dizer o ponto 1 do tópico 3, os dons na igreja. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu tenho um apreço muito grande por essa parte, porque é necessário a gente ter em mente de que não tem como desenvolver nenhum trabalho na igreja se não houver amor. Nenhum trabalho ele vai ser executado se não tiver em você o sentimento de se colocar no lugar do outro. E é isso que vai gerar certas divisões no corpo. Sinclair McNeil, ele fez um comentário muito interessante sobre a membresia do corpo. Ele cita 4 pontos que eu vou citar. Ele menciona de 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 ao 31, ele faz uma divisão de 4 pontos sobre a importância, né, de cada membro do corpo, e aí eu vou puxar essa ligação com amor. O primeiro ponto é que ele diz que não há nenhuma desculpa, mas há responsabilidade para todos. 1 Coríntios 12, 15 e 16. O pé não vai dizer para a mão, pedindo desculpa porque que ele não é mão, porque que a mão não é pé e por aí não vai. Segundo ponto é que não há nenhum monopólio, mas diversidade. Nem todo mundo é olho, nem todo mundo é boca. Não há monopólio, há diversidade. O outro ponto que ele vai mencionar é que não há uma independência, mas mutualidade. Ninguém pode dizer eu não preciso de você, mas todos nós trabalhamos em unidade. E o quarto e último ponto é que é nenhum egoísmo, mas simpatia. E é aí que entra o contraponto do amor. Que todo mundo sente a dor do outro. Todo mundo busca o crescimento do outro. Na verdade, o próprio sentido da palavra edificar é isso, construir, erigir sobre algo. E se eu não tiver o amor em mim, eu não vou me importar com a dor do meu irmão. É por isso que Paulo ele fala que eu seria como um sino que tinha. E eu acho interessante que o autor da lição, ele coloca um ponto interessante no livro, que é até bom o professor adquirir esse material, para poder enriquecer seu estudo. O livro da lição, toda a lição é baseada no livro. Que ele diz que, e Cleovano pode estar aqui para me corrigir, que ele diz que o soar do pêndulo no sino não é música, é som. Então pode parecer aquele barulho ser música, mas é simplesmente um som louco, no vazio, no nada. Sem amor seríamos isso, fazendo zoada, sem transmitir música para alentar os outros. Estou errado, meu presbítero? Tá certo. Então ele faz esse contraponto da importância do amor. O amor é completamente crucial. E acho muito interessante começar a dar importância do amor para a igreja. É exatamente isso. O amor ele tem que estar no início, no meio e no fim de todos os atos que estivermos fazendo para Deus, na casa de Deus. Não adianta fazermos uma bela construção sem a base que é o amor, Até mesmo a Torre de Babel foi construída com tijolos passados no fogo para que tivesse uma boa estrutura. Imagine a casa de Deus, que é uma casa de entendimento, de comunhão, Ela tem que estar bem firmada. E presbítero Giovanni, para que a casa de Deus seja bem firmada, nós que somos professores, temos que edificá-la bem. Então, primeira coisa, eu vou lançar um novo fundamento? Não, já está lançado. Ninguém lance outro. Eu não lanço. O fundamento é Cristo. Digamos assim, as sapatas são os apóstolos, que primeiro lançaram aquilo que ouviram diretamente de Jesus Cristo. Mas aí um vai construindo, um constrói a sala, outro constrói o quarto, outro faz as janelas, assim como Oliabe e Bezaleel. Mas o apóstolo faz uma advertência: quem estiver edificando, veja bem como edifica, porque a casa não é minha, a casa é de Deus. E uma outra coisa aqui para o ponto 2, passarmos para o ponto 3, é que esse edifício ele deve ser edificado tanto no aspecto espiritual, como no moral, como no doutrinário. Então, tem algumas construções, nós vemos aí, igrejas bem construídas financeiramente,
mas vamos ver no aspecto moral, é uma derrota, né? Outras que buscam os dons, as pessoas, mas quando vamos ver no aspecto financeiro, é uma derrota. Enfim, a construção tem que ser íntegra, para não acontecer que fique uma parte frágil e se transforme numa torre de Pisa, né? Você vê notadamente que ela está enfatizando demais um aspecto e esquecendo do outro. É importante, pastor, salientar que Gálatas 5:22, ele dá a lista do fruto do Espírito e começa com o amor. Então nós não temos, como servo do Senhor, escapatória. Eu posso falar a língua dos anjos, mas se eu não tiver fruto do Espírito, o principal é o amor, nada adianta, né? Então essas coisas estão interligadas. Por isso que o dom, ele vem à medida que eu me aproximo de Deus, né? Porque faltou um fruto, um aspecto do fruto, né? O fruto é uma coisa só, que é o amor. Tudo perde o sentido, né? E esse amor tanto serve para mim mesmo, que eu preciso amar-me, mas principalmente o servir ao próximo. É interessante que a gente também vê isso na carta à igreja de Éfeso, né? Eu vejo as tuas obras. Tenho para encontrar ti uma coisa, que deixaste o teu primeiro amor. Ou seja, era uma igreja que tinha obra, né? Ela tinha um trabalho sendo feito, mas faltou nela, ela deixou o amor. Era a única coisa que tinha contra ela, era que ela deixaste o primeiro amor. Né? Então a gente tem que ter isso em mente, da importância de fazer as coisas com amor. E uma coisa que eu achei interessante, pastor, em se tratando de edificar o corpo de Cristo, é que se nós formos analisar essa edificação enquanto projeto de Deus, ele é um projeto de Deus, né? É uma edificação perfeita, é um projeto perfeito de Deus, a sua igreja, a edificação dele, fundamentada em Cristo. Então vamos perceber que existem alguns critérios interessantes, né? Tal quanto o de um arquiteto, que com certeza será o próximo ponto. Primeiro, o projeto de Deus perfeito, uma edificação perfeita, a igreja. Qual o meio para que esse projeto venha a ser executado? O meio, na verdade, é a boa utilização dos dons, que é uma dádiva de Deus, um presente de Deus, não é por mérito humano, não depende de nós, mas que por sua misericórdia Ele distribuiu aos homens, que os pede segundo a necessidade, segundo para o que for útil. Mas também de que forma isso tem que ser feito? Tem que ser feito em amor, como já foi citado por Watson aqui, e o propósito não pode ser esquecido também, que é a edificação do corpo de Cristo, a alimentação espiritual da sua igreja. Então, percebam que, se tratando de um projeto de Deus perfeito, existem critérios que precisam ser respeitados, porque o que acontece, na verdade, na execução de qualquer projeto, quando ele está errado, é que, na maioria das vezes, em se tratando aqui do projeto de Deus, que é uma edificação perfeita, o erro não está no projeto, está, na verdade, naquele que executa na execução do projeto. Na execução do processo do projeto. Então, aqui nós temos, na verdade, 3 critérios essenciais. O meio, os dons, Deus que dá. De que forma? Em amor. O amor não pode faltar. A própria Bíblia diz que permanece, então, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o quê? O amor. O propósito, então, aqui, qual o propósito? Seria o propósito, então, de eu, então, ganhar um certo destaque, um status, uma superioridade diante dos irmãos? Não. É a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é formado por vários membros e nós somos participantes desse corpo. Então, como membros, precisamos contribuir para que esse corpo possa desenvolver cada dia mais e ter uma vida saudável, né? Haja vista que a cabeça desse corpo é o próprio Cristo. Ok. E voltando à questão da construção, o dom espiritual, ele é ornamento. Então ele é acabamento. Ok. Então vamos aqui ao ponto 3, que já estamos chegando ao final, né? O tempo ele acaba ficando pouco para a gente fazer, mas desde já quero dizer a vocês que os slides de cada lição estarão disponíveis a cada um dos professores. Então o slide não tem copyright, não tem direitos autorais, você pode utilizar como bem quiser, para a melhoria da escola bíblica dominical.
Mas o ponto 3, ele vai falar sobre dispenseiros dos dons. E aí, como esse ponto 3 é o tópico 3. O dispenseiro é uma figura interessante. O Watson falou aqui sobre o fio. O fio ele é condutor, mas ele só fornece os átomos ali, né? O meio, os elétrons. Ele é apenas um meio pelo qual passa a corrente elétrica, mas a corrente elétrica não é dele nem provém dele. Isso é muito importante porque o dispenseiro tem que ter essa cabeça de que ele está cuidando do talento de alguém que ele deu para que ele possa multiplicar. Excelente, pastor. Muito boa a colocação do senhor. E aqui é bom a gente entender o significado da palavra dispenseiro também. De onde originou, de onde vinha, qual era a função dele. Historicamente, há muito tempo atrás, o dispenseiro era aquele funcionário que tinha toda a confiança do seu patrão. Ele era responsável em adquirir e guardar todo o mantimento. Então, levando em consideração esse significado da palavra dispenseiros, então analisemos nós enquanto dispenseiros de Deus. Aquele que recebe o mantimento, recebe algo da parte de Deus e tem a função de zelar para não estragar. Pois não, amém. Eu quero finalizar aqui lendo um texto que para mim é um ouro maravilhoso. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11, diz assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a cada um professor, superintendente, líder, que a Escola Bíblica Dominical, mesmo em tempos de pandemia, seja a melhor escola dominical que nós podemos ofertar ao Senhor. Portanto, meu querido presbítero Galvão, suas considerações finais. Muito bem. Bom, prazer, né? Fazer essa lição. Coisa abençoada. Essa palavra, essa lição, é uma lição de incentivo para a busca dos dons espirituais. Estudamos aqui uma igreja que tinha tinha todos os dons e tinha pontos a serem ajustados. É importante, pastor Teobaldo, entendermos que o primeiro de todos, o princípio de tudo para exercer o dom espiritual é o amor ao próximo, né? Então ninguém pode se sentir desestimulado a buscar o dom, porque todos nós queremos o bem daquele que está do nosso lado, né? Mas o dom consigo traz uma certa responsabilidade, rejeição, mas acima de tudo tem que ficar o amor pelas pessoas que vão ser beneficiadas com o dom que Deus vai te usar, né? Então, o amor vai prevalecer, que é o ponto do tópico 3, e ao buscar, eu tenho que pensar na utilidade do dom que Deus vai me usar na igreja. Nunca pensar em mim mesmo, nem no benefício, nem no prejuízo, que alguém pode analisar que possa ter, né? Ok, Diácono Melk. Na verdade, essa lição nos deixa uma lição extremamente importante. E que lição é essa? De que nós somos participantes. Temos que ter esse conhecimento, temos que ter isso em mente, de que nós somos participantes de uma grande edificação em que nasce na mente de Deus, nasce no coração de Deus, tem por fundamento a Cristo, tem o seu alicerce no Cristo crucificado, nos ensinamentos de Cristo, na igreja que Cristo estabeleceu, e que nós temos uma importância extrema, porque em nós habitam os dons que nós possamos servir como despenseiros dessa tão grande edificação que para nós é sublime e tão gratificante. Diácono Watson. O propósito dos dons espirituais. Fica bem claro aqui qual o propósito: é edificar. Edificar a minha vida e, através da minha vida, edificar a vida de outros. Fazendo tudo isso para a glória de Deus. Fazendo tudo isso para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Edificar sobre o outro baseado no que? No amor.
que não nos falte o amor para ter zelo pelo próximo, para ter cuidado pelo próximo, para se importar com a causa do outro. A gente não pode desvincular da lição a preocupação em que continuemos a buscar estes dons. O apóstolo Paulo não vem informando que é para a igreja abandonar os dons, mas para que nós corrigirmos alguns pontos do qual, pelo descuido, nós acabamos cometendo algumas falhas. Mas é importante sim nós estarmos continuamente buscando esses dons. Não é porque a igreja de Corinto estava naquele estado que Paulo ele se coloca para que a igreja não buscasse. Não. Ele visa um ajuste, ele visa uma correção, porque o dom de Deus, o dom do Espírito, ele é completamente importante para as nossas vidas, para que nós venhamos estar revestidos, para que nós venhamos a conduzir essa mensagem com eficácia, para que nós venhamos a ser impelidos pelo Espírito a levar essa mensagem de esperança, essa mensagem de cura, para que através das nossas vidas pessoas venham ser curadas, milagres venham a acontecer, o Senhor venha falar por meio do seu povo, nós venhamos a discernir os espíritos dentro da igreja. É por isso que nós devemos continuar a buscar esses dons. Os dons eles são atuais, os dons eles são necessários, os dons eles são algo sine qua non, sem o qual nós não conseguiremos chegar até o fim. É por isso que nós devemos buscar esses dons continuamente. É esse o propósito que eu vejo na missão. Amém. Então, assim, agradecemos a Deus, agradecemos a você e que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.